O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Olá, meus queridos amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou João Paulo Belo e eu quero agradecer a Deus primeiro por poder nos dar o direito de levar uma programação que eu creio que será muito interessante para todos nós, para você que vai participar dessa programação. O Poder da Verdade estreia hoje aqui no nosso novo canal no YouTube, que é o canal Palavra News. E eu vou pedir desde já para você, como é um canal novo, nós temos aí algumas dezenas só de inscrições no nosso canal, você precisa se inscrever, você sabe que é importante o engajamento para que a gente consiga obter alguns recursos que o YouTube pode nos fornecer para que as nossas transmissões sejam ainda melhores. Eu não estou transmitindo ainda pelo site do palavraacústicanews.com.br por causa de uma configuração aqui que eu não consegui fazer, mas acredito que daqui a pouquinho meu querido amigo irmão Jorge Luiz, ele vai entrar aqui na máquina e ele vai fazer essa configuração para que quem está talvez aguardando assistir pelo nosso site do Palavra Acústica News, eu até recomendo para quem não tem o Palavra Acústica News, é o site, em breve nós teremos também um aplicativo, você pode baixar o aplicativo no seu celular, nós vamos logo mais fazer esse anúncio para vocês, porque como são assuntos muito polêmicos, na verdade, eu não sei como será, né, a possibilidade da gente talvez tomar aí eventualmente algum bloqueio, alguma coisa assim. Então, para que a gente não tenha esse risco de deixar de transmitir, nós temos a segunda opção, que é o nosso site. Então vou falar aqui para você já salvar aí no seu smartphone ou no seu computador, palavraacústicanews.com.br. O Palavra Acústica é tudo junto, tá bom? Palavra Acústica News. Esse news é de novo, né? news.com.br. Vai lá, já não dá para baixar ainda o aplicativo, porque nós estamos terminando de construir as imagens do aplicativo para mandar para a empresa que nos fornece o streaming, tá bom? Muito bem, ó, nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube, são agora 20 horas, 8 horas da noite, 4 minutos, esse dia 15, para mim um momento muito importante, nós que falamos muito da palavra de Deus, nosso intuito, na verdade, é levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Nós sabemos que a verdade que nós queremos é a palavra de Deus. Só que mesmo muitas pessoas, isso eu venho pensando já há muitos anos, eu acho que tudo, como a própria palavra de Deus diz, tudo há um tempo oportuno, né? Tudo tem um tempo determinado. Eu acho que chegou esse tempo determinado por Deus na minha vida de poder ir um pouco mais além. Porque eu tenho percebido com o passar do tempo e com todos esses acontecimentos que nós estamos sendo envolvidos nesses últimos tempos. Olha, eu vou até pedir um favor, eu não estou monitorando aqui ao vivo. Aqui pelo YouTube, quem está me assistindo pelo YouTube, se você está me ouvindo bem, você pode falar comigo aqui, ó, tem uma sala de bate-papo nos comentários aqui do YouTube, tá? Você pode mandar aqui um alô para mim, falando, olha, tá bom, o áudio está chegando legal, tá bom, irmãos, me ajude aqui, porque eu tô aqui no estúdio, fiz muito programa de rádio, faço muito programa de rádio, e o rádio é mais simples, não tem essa questão das câmeras aqui, né, iluminação e vinheta, tudo isso a gente vai colocando só no computador e o computador faz praticamente tudo só. Então eu preciso desse feedback de vocês aí, para vocês mandarem aqui para mim, por favor, se está o áudio chegando de acordo aí, tá bom? É o nosso primeiro programa, nós fizemos um programa piloto aqui, mas nada como transmitir o ao vivo e o simultâneo aqui. Então, por favor, quem está nos assistindo neste momento e puder mandar um alô aqui para nós, eu agradeço, tá bom? Então, eu preciso fazer a introdução desse propósito. O programa O Poder da Verdade, nós estamos fazendo
uma programação para irmos ao ar todas as terças e quintas, ao vivo aqui pelo Facebook, pelo site do Palavra Acústica News. Nós estamos fazendo esse projeto das terças e quintas, ao vivo, às 8 horas da noite. Então os programas vão ser transmitidos ao vivo e eles já sobem para o YouTube também, você pode assistir e recomendar para alguém, tá bom? Esse programa, como eu disse anteriormente, eu tenho nele uma finalidade, eu tenho nele um propósito. Eu estou fazendo 25, 26 anos, na verdade, de ministração. Eu sou ministro do Evangelho. Se eu posso falar uma palavra mais genérica, eu sou um pastor. E pela graça e pela misericórdia de Deus, eu anuncio o Evangelho de salvação, o Evangelho que nós cremos, que é a verdade da palavra de Deus. Nela está a verdade que para o mundo ainda está oculta. Então nós temos uma missão, que é levar as pessoas ao conhecimento dessa verdade. O Evangelho de João, no capítulo 8, 32, o apóstolo João fala sobre a verdade que liberta. Ele fala: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que esta verdade que João está ali falando, ela se baseia plenamente na pessoa de Cristo. Então, quando Jesus disse que nós perecemos porque nos falta o conhecimento, não é somente o conhecimento do livro das Sagradas Escrituras. A Bíblia quer nos abrir a mente para que nós possamos ter o conhecimento daquilo que está oculto. Então eu tenho, na verdade, na pauta desse programa de estreia hoje, eu tenho que tentar, essa é uma tentativa. Por quê? Porque eu não estou aqui na figura, é inevitável falar que eu não estou aqui na figura de um pastor. Mas, na verdade, eu estou muito mais aqui hoje, nesse programa, na figura de uma pessoa que tem um conceito da verdade. Você sabe que se você for perguntar para as pessoas, defina aí um conceito da verdade. Cada pessoa vai definir a verdade do ponto de vista que ela tem, né? Então, o que é a verdade? Tem pessoas que acham que é só falar a verdade. Mas se você só falar a sua verdade pode ser para alguém uma coisa diferente. Então, cada um de nós temos um conceito. Então, tudo isso que tem acontecido no mundo hoje, olha que interessante, porque a sociedade mudou de forma tão radical nessas últimas décadas. Você sabe que quando a gente vai estudar teologia, a gente é obrigado a estudar história também. Então a gente acaba estudando história dos povos, das nações. Então a história anda muito, muito de mãos dadas com a Bíblia Sagrada. Então quando você vai estudando a história dos povos, você percebe que durante milhares de anos a humanidade ela não sofreu grandes alterações, como nas últimas décadas. E essas alterações, isso que é interessante, e que nós precisamos aqui, de uma forma, entrar nesse debate, né? É um debate saudável, espero que seja, porque aqui também nós não temos muito, nós não vamos poder ficar penteando muito macaco, não. A gente tem que falar a verdade. A verdade é verdade. Então, dentro desse conceito da verdade, envolve a questão pessoal de cada um, o conceito que cada um define, envolve a questão religiosa, porque cada pessoa tem a sua religião, e é um direito que a pessoa tem de construir aquilo que ela acha a verdade. Só que quando você observa a história da humanidade nas últimas décadas, e eu digo aí coisas menos de 100 anos para cá, a humanidade mudou de forma tão radical. E muitas pessoas não conseguem, eu tenho observado, eu tenho lido, tenho estudado muito sobre esse assunto ultimamente, muitas pessoas, estudiosos na área, eles colocam uma culpa, eu vejo uma culpa nas últimas 2 décadas, com o aumento da informação, né? O aumento da tecnologia
fez com que as pessoas, você vê, hoje nós estamos transmitindo aqui para o mundo todo, um exemplo, né? Lógico que o mundo todo não está assistindo, mas se as pessoas em vários lugares da face da Terra pudessem assistir agora o que eu estou falando, eles teriam essa informação. Então alguns estudiosos atribuem essa mudança tão radical da humanidade nos últimos anos, eles atribuem a um conceito como a mudança. Então, a humanidade mudou tanto radicalmente nas últimas 2 décadas, e nós estamos vivendo hoje na face da Terra uma demonstração muito clara, né, do resultado dessa transformação. As coisas que estão acontecendo no mundo com esse grande evento, esse acontecimento que aconteceu, na verdade, lá no começo do ano 2020, com a história do coronavírus. O que está por detrás de tudo isso? Então, muitas pessoas encaram o coronavírus apenas como um vírus que veio de um animal. Eu não sei até nem se eu vou poder ficar falando muito nome. Eu percebo que tem algumas pessoas chamando isso de peste chinesa. Eu não sei se a gente vai sofrer algum tipo de bloqueio ou não. Por isso que eu estou falando que a gente precisa do nosso site também, que eu não estou transmitindo no momento lá no site, mas daqui a pouquinho, quem estiver quiser acompanhar pelo site palavraacústicanews.com.br pode também ter a mesma imagem, é o mesmo programa. Nós estamos transmitindo em duas mídias, no site e pelo YouTube. Então, o que está por detrás de tudo isso? Algumas pessoas só encaram isso como um problema de saúde, né? Outras pessoas estão entendendo que por detrás de tudo isso há muitas outras coisas. Então, essas outras coisas que estão ocultas é aquilo que nós entendemos como uma verdade que está sofrendo o impedimento de ser revelada. E quem é? Qual é o interesse? Por que alguém faria isso? Qual a intenção de alguém? Então, são perguntas óbvias que a gente se faz. Qualquer pessoa pode se fazer essa pergunta, mas por quê? O que ganhariam com isso? São perguntas óbvias, porém, elas são muito complexas. Então não tem como eu prosseguir aqui nessa pauta, né, o conceito da verdade, se eu só colocar o meu conceito. Eu tenho um conceito e eu gostaria que de uma forma muito sábia, sutil, eu colocasse essa pauta para que você pelo menos questionasse. Então eu tenho alguns assuntos aqui que eu quero que você faça uma reflexão comigo, tá bom? Agora são 20 horas e 14 minutos, eu não vou ficar falando muitas horas, porque o programa é gravado, né? O programa está sendo transmitido ao vivo, mas é gravado para o YouTube e as pessoas vão poder assistir a hora que quiserem. Então, como eu sou radialista, né? Sou um teleradialista, eu falo muito pelo rádio, pela rádio web, e então a gente tem um hábito de falar as horas constantemente. Então eu não vou ficar falando, preciso perder esse costume aqui, tá bom? Vocês até me desculpem, é o programa hoje de estreia. Esse dia 15 estava para acontecer, na verdade, na semana passada, mas a gente teve alguns problemas aqui. Mas hoje, para a glória de Deus, deu tudo certo, tá bom? Olha, eu sou João Paulo Belo, para uns me conhecem como Pastor João Paulo, e eu quero dizer que é uma alegria muito grande. Estamos no primeiro programa, O Poder da Verdade, que vai ao ar todas as terças e quintas pelo nosso canal do YouTube, Palavra News. Se inscreva aí, nosso canal não é monetizado, viu? Nós não colocamos monetização nele, porque nós queremos não sofrer nenhum tipo de censura do canal, com direitos autorais, essas coisas. Então nós não estamos sendo monetizados, tá bom? Mas eu preciso que você se inscreva, como dizem, né, os youtubers, toque lá o sininho para que você saiba quando você recebe notificação quando nós temos um vídeo novo, o programa vai começar, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês alguns conceitos sobre a verdade, tá bom? Eu quero que você preste atenção neles aí, ó. É uma pergunta básica, né? O que é a verdade? É uma pergunta que ela parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo ela é uma pergunta muito pertinente. Por quê?
Porque as pessoas falam assim, o que é a verdade? A verdade para você é uma coisa, para mim é outra. Aquilo que eu creio como verdade, talvez você não crê. Então existe também alguns outros conceitos. Quando uma pessoa vai falar da verdade, ela fala assim, olha, eu quero a pura verdade, me fale a pura verdade. Então existe um conceito de verdade que é a narrativa real dos fatos. Fatos, algo que aconteceu de verdade, vai ser transmitido, narrado, vai ser repassado, compartilhado para alguém. Então, quando a pessoa consegue narrar e transmitir o puro fato, é chamado também de pura verdade. Então, aí há um outro conceito da filosofia. Os filósofos dizem, eles usam muito essa frase aqui, é uma frase de Aristóteles, né? A filosofia é a ciência que leva em consideração a verdade. Olha que interessante. A filosofia é a ciência, então eles entendem como uma ciência que leva em consideração a verdade. Então, se for para jogar a sardinha para o lado dos filósofos, então eles chegam aqui a dizer com essa frase, Aristóteles, que todo filósofo só fala daquele conceito da ciência deles, que tudo que eles falam é a pura verdade. E isso é uma coisa até de se respeitar, né? Porque é o que eu disse anteriormente, cada um tem em si um conceito da verdade. Então tem uma outra imagem aqui, que essa eu acho interessante, ó. As 3 concepções da verdade. A primeira, perceber, né? Esse perceber, eu falaria assim, ó, você ter o discernimento, é o entender, né? O perceber. Olha, eu percebo que naquilo não há verdade. Então, automaticamente, você está se colocando numa questão de você questionar, né? Então, eu vou questionar aquilo porque eu achei dúvida naquilo, eu não achei muito verdade. Então, você tem que ter a percepção, o discernimento. Aí tem aqui de baixo, dizer. Então, ó, eu percebo a verdade, ela me atrai, né? Eu gosto da verdade. A palavra de Deus diz que a verdade liberta, né? A verdade liberta. Então você imagina, falar a verdade, dizer somente a verdade, é viver livre de todo o mal que a mentira traz. Então, quando você percebe a verdade, o benefício dela, o quanto ela é importante, o quanto ela é relevante para a vida, você vai aprender a dizer a verdade, né? E aí, uma outra coisa que eu acho muito interessante, crer. O crer. Isso é muito importante no conceito que nós estamos... Eu estou fazendo essa introdução sobre os conceitos da verdade, tá bom? Só para que você entenda. Tem um outro também aqui que eu acho interessante, é uma frase de Martinho Lutero. Você sabe que Martinho Lutero foi um ex-monge que deu o início à reforma protestante no ano de 1435, pode ser que eu esteja enganado em relação à data, mas é mais ou menos 1430 alguma coisa. Ele era um monge católico e ele lendo a palavra de Deus, ele começou a fazer comparações com aquilo que a doutrina romanista tentava passar para as pessoas, com aquilo que a palavra de Deus passava. Então ele percebeu divergências, né? Então ele é chamado de os evangélicos, né? A pessoa que confessa a sua fé em Jesus Cristo e crê só na palavra de Deus, chamado de evangélico. Os evangélicos são chamados de protestantes, porque foi daí desse ponto de Lutero que ele foi lá e estabeleceu numa catedral lá na Alemanha as 95 teses contra as doutrinas do catolicismo romano. E aí surge o movimento protestantismo. E ele tem essa frase aqui, ó: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então é mais ou menos
É mais ou menos nessa linha que nós estamos fazendo hoje essa programação, né? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, nós estamos aqui como um trabalho a mais de tantos que a gente já tem, graças a Deus, mas hoje para nós é um dia muito importante, porque eu falo muito, conversando muito com a minha esposa esses tempos, e eu fico pensando, né? Eu poderia só ficar quieto no meu canto, mas ficar quieto sabendo de tantas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, tantas informações que muitos, talvez, de vocês não têm. E a gente fica calado, sentado ali na nossa introspectividade daquilo. Isso realmente vai nos matando ao pouco. Então, eu tenho muito o que fazer, creio, e eu não posso morrer por isso ainda. Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar transmitir esta verdade. Mas, primeiro, com todo respeito, nós não estamos aqui tentando enfiar a goela abaixo, nada que você não queira crer. Eu digo para você uma coisa, aquilo que eu creio ser a verdade, eu tenho convicção que ela é a verdade, porque ela é a verdade das coisas que têm acontecido. E essas coisas que têm acontecido, elas foram, eu não vou nem falar profetizadas, elas foram preditas há milhares de anos atrás. E elas estão acontecendo com uma sensibilidade, assim, uma precisão tão grande nos últimos tempos. Com tudo isso que está acontecendo na face da Terra hoje, neste momento, eu te digo com toda certeza que tudo isso está extremamente calculado, está extremamente sobre o poder de alguém, e só está acontecendo aquilo que está determinado a acontecer. Aí tem um outro conceito, que é isso que agora nós vamos entrar aqui nessa questão, tá bom? Então, olha, deixa eu só... Eu preciso dar um giro aqui. Eu não estou no YouTube, me vendo pelo YouTube, então eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, não tenho interesse em saber, de verdade. Isso aqui é uma missão, não é um programa para nossa vaidade. Então isso aqui para mim é um altar da nossa igreja. Então tem aqui muitas mensagens. Eu só quero mandar um abraço para todos os nossos amigos e irmãos aqui da minha rede social. Olha, eu vou mandar mensagem aqui para algumas pessoas ao vivo. Olha, irmãos, procurem aí no YouTube o canal assim, ó, Palavra News, tá bom? Tem muita gente falando assim, eu não estou conseguindo assistir, aonde? Ó, o irmão Álvaro mandou uma mensagem aqui, muito importante. Paz, pastor, um ótimo programa, Deus abençoe. Depois me manda o link. Olha aí, o link eu postei, acho que no Facebook, no nosso Facebook, tá bom? Então é assim, como é o primeiro programa, a gente precisaria sentir como seria. Posso pedir um favor para você que está me assistindo aí? Me ajuda aí. Manda para as pessoas o link no YouTube, só procurar assim, ó, palavra, não é nem palavra acústica, é Palavra News no YouTube. Palavra News no YouTube. O nosso site ainda não está transmitindo porque eu esqueci como se faz. Na verdade era tanto detalhe que eu não me lembro mesmo de um dos detalhes, como transmitir para o site também, palavraacústicanews.com.br. Mas já salva aí o site no seu celular aí, porque se a gente tiver algum problema, alguém falou aqui pelo site, deixa eu ver, pastor, pede para entrar pelo site. Então, é o que eu estou falando. Eu acho que eu não estou transmitindo ainda pelo site. O irmão Jorge Luiz que ia me ajudar a fazer isso, mas ele ainda provavelmente não chegou, tá bom? Então, pelo YouTube, eu vejo que os irmãos estão aqui, inclusive mandando até mensagens. Deixa eu falar aqui deixa eu ver se alguém mandou aqui, ó. A irmã Andréa Alves não estava conseguindo pelo YouTube, mas agora está, né? Tem bastante gente aqui ligada conosco. Então, olha, me ajuda aí quem puder. Eu mandei aqui um link pelo Facebook, é um link que você clica, vai direto aqui vai direto para o canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Falando do conceito, se você quiser entender melhor, para a gente não perder
A irmã Deise falando, ó, eu também não. No YouTube direto não está dando. Ó, alguém mandou aqui a tela do YouTube, ó, porque está assistindo. A irmã Leandra, a irmã Andréia também, ó, estão assistindo pelo YouTube. Ó, entra no YouTube, digita lá assim, ó. É que eu tô falando para quem tá ouvindo, né? Não tem jeito. Coloca aí, ó. Não tem nada. Gente, deixa eu... Agora eu fiquei curioso, viu? Pera aí. Pera lá. Olha, a gente podia já estar com uma audiência muito, muito boa, né? Mas a minha, primeiro programa é assim, ó. Vou digitar aqui, ó. Palavra News. Palavra News, tá aqui, ó. É no início. Ah, é verdade. Ué, mas como a irmã tá assistindo? Tocando agora. Deixa eu ver, peraí. Não é esse não. Ó, parece que estão nos assistindo. Deixa eu ver aqui, vou voltar aqui no... Início, vídeos, ao vivos. Eu não... Deixa eu colocar aqui no nosso canal do YouTube. Uma pena, né? Deixa eu ver. A irmã Leandra está assistindo? Deixa eu ver quem está assistindo aqui pelo YouTube. Eu vi que a irmã Leandra aqui no Palavra mandou. Pastor, manda entrar pelo palavraacústicanews.com.br direto. O não está entrando. Palavraacústica.com.br. Como que é? Pastor, manda entrar pelo palavraacústicanews.com.br direto. O não está entrando. Palavraacústica.com.br. Entra lá no nosso site e você pode assistir por lá. Opa, peraí. Foi sem querer. Tava passando outra coisa aqui, não era isso não. Eu não sei, não posso dizer o porquê, tá bom? Mas ó, Fábio Santos, paz do Senhor, pastor, estou aqui acompanhando. Ó, irmão Fábio, a paz, querido. Deus abençoe. Irmão Fábio, tá aqui o link, ó. A irmã André mandou o link aqui, ó. Então, link. Compartilha, eu vou compartilhar aqui nas redes sociais. Ó, vou compartilhar aqui para todos vocês. Eu sabia que esse primeiro momento seria assim, tá bom? Vamos lá, ó. Tem alguns irmãos acompanhando aqui. Cadê? Eu vou passar o link para quem quiser. A irmã André mandou aqui o link, ó. Deixa eu ver. Passar aqui para os irmãos. Irmã Zenilda lá de Campinas. Vamos ver. A irmã deles também queria o link. Irmãos, é assim. Eu peço perdão a vocês. Eu temia que poderia acontecer dessa forma, mas faz parte, né? Peraí. Vamos ver se os irmãos estão aí ligados. Ó, a irmã deles agora sim. Então tá bom. Peraí que de repente eu vou ter que até retomar um pouco. Embora o programa nós vamos continuar transmitindo ao vivo, tá? Você pode ficar tranquilo que você vai assistir depois ele on demand. Eu queria fazer eu estou fazendo a introdução do que é o conceito da verdade em relação ao tema de hoje, programa de estreia. Olha o link. Está aqui no Palavra. Vai ser assim hoje. Eu até peço perdão aos irmãos. Eu não sei se estão acompanhando. Na verdade, André, é o que fala. Aparece sem o play do ao vivo. Tá? Quem puder dar uma dica aí, por que fica assim? Deise, obrigado, André. Agora, Deise, André, tá. Eu tenho irmãos lá de Campinas, amigos nossos, que não estão conseguindo assistir.
Porque o link, e eu também abri pelo link, ele é como se eu não tivesse... Deixa eu abrir aqui de novo no meu celular. Reproduzir. Ó, Andréia não estava conseguindo. Irmão Fábio, irmã Deise. É difícil, tá, irmãos? Mas a gente chega lá, tá bom? É engraçado que não aparece o play. Dá o play, mas não entra na programação. Bom, vocês que estão me assistindo aqui, pode mandar um... a irmã Zenilda conseguiu agora, que legal. Então tá bom. Vamos lá. Paz, pastor, consegui. Ufa. Obrigado. Puxa, eu mandei um monte de contato para as pessoas aqui. Muitos talvez não vão conseguir entender. Bom, retomando rapidamente o que eu falei agora há pouco, porque eu estou percebendo que muita gente não estava conseguindo assistir, né, por falta de acesso. Né? Nós temos duas formas de acessar: o site da palavraacústicanews.com.br, que não está funcionando no momento porque eu não consegui linkar com ele, e o YouTube. Nosso YouTube é Palavra News. Tem mais outros Palavra News, mas o Luiz falou que é normal, porque depois que a gente subir vídeos, o nosso canal entra na frente lá, porque não tem outros canais com a mesma programação. Então vai ficar assim por um tempo. Peço perdão a vocês hoje, vamos desse jeito aqui. O que importa é o programa ser transmitido e também ser gravado, tá bom? Conceito da verdade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Existem alguns conceitos aqui que eu vou recolocar. Ó, o que é a verdade? Né? Todo mundo fala assim, o que é a verdade? A verdade é só uma questão dos fatos reais que acontecem chegarem a mim. Eu tenho falado somente as verdades, ou aquilo que eu transmito para as pessoas também não são verdades? Aí tem a pura verdade. O que é a pura verdade? Eu até vou mostrar daqui a pouco para vocês uma moeda. Né? Eu vejo a verdade como uma moeda que tem dois lados. Há uma mensagem, um lado da moeda que poucos sabem o que tem do outro lado. Mas o outro lado da moeda está escancarado aí. Então muitas pessoas acham que aquilo é a verdade. E nesse conceito enganoso da verdade, a humanidade tem... eu até falei agora há pouco, por que a humanidade tem mudado tão radicalmente, né? Porque a sociedade mudou tanto nas últimas décadas. Alguns estudiosos atribuem isso à questão do aumento, do crescimento das informações, porque as pessoas hoje têm informações, a tecnologia, o celular, a internet. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que há um plano estabelecido, que foi extremamente bem estabelecido por alguém, e esse plano não passa daquilo que foi estabelecido, e existe um poder paralelo tentando ofuscar essa verdade que está oculta. E o nosso trabalho é levar você ao conhecimento da verdadeira verdade. Né? Então a pura verdade é essa aqui, ó, a pura verdade. Né? Os filósofos, anteriormente aqui, ó, essa que eu usei agora, que os filósofos falam que é uma frase de Aristóteles, né? A ciência, a filosofia é a ciência que leva em consideração a verdade. E aí tem uma outra descrição que eu acho também legal, as três concepções da verdade, que é o perceber, que é aquilo, o discernimento. A gente vai ouvindo as coisas e vamos distinguindo, tendo discernimento de uma em relação à outra. E aí aquilo que nós acreditamos ser a verdade, nós passamos a transmitir, que é o dizer a verdade, né? Nesse contexto que a gente se apega de conhecer a verdade, de dizer a verdade. E o terceiro é crer na verdade, nada além da verdade. E essa verdade hoje ela sofre, né? Ela sofre muito com a retaliação da imprensa, essa velha imprensa que ela não tolera mais nós que somos, para eles, amadores. Nós somos amadores, nós estamos aqui fazendo um programa informativo, de entretenimento, de conhecimento. Então para eles nós somos fake news.
né? Tudo isso aí que você ouve aí de pastor, você ouve esses de youtubers, falando aí dos poderes, tudo, isso aí é tudo fake news. Nós somos os detentores da verdade. Então você só precisa conhecer a verdade através desse canal de emissora aí, essa TV corrompida, tendenciosa, promíscua, que quer destruir a nação, que pensa no seu próprio ventre. Então o Martinho Lutero, que foi o reformulador, através de Lutero, os evangélicos são chamados de protestantes por causa da revolução que ele causou na Alemanha, quando ele, lendo a palavra de Deus, ele entendeu que a palavra é a única fonte da verdade, e aí ele vai questionar, né? Ele percebeu, e agora ele queria só dizer aquilo que ele crê como verdade. Então ele entra em conflito com a igreja romana, ele é tratado como uma pessoa maluca, ele é excomungado da igreja, e aí ele começa o protestantismo, e essa palavra dele aqui, essa frase dele é muito forte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu acho que esse é mais ou menos o nosso lema. Inclusive nós temos aqui alguns lemas que nós vamos falar sempre, viu? A verdade não se ouve em qualquer lugar, viu? Palavra news, a verdade não se ouve em qualquer lugar. Ok? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa é legal, ó. Uma moeda de pé na mesa, né? Uma moeda parada, equilibrada. Você percebe que os dois lados da moeda, se você tem a mesma ótica que eu tenho aqui na tela, você percebe que um lado está aparecendo só um pouco, mas o outro lado está oculto. Entendeu isso? Guarda bem esta imagem aqui, ó. A moeda tem dois lados, né? Um é chamado cara, o outro coroa. Os dois lados têm, um lado aqui tem um pouco da mostra dela, você percebe aqui, que dá para ver só um pouquinho de uma face dela, o outro lado está completamente oculto. Então essa imagem é a imagem que eu gostaria que você entendesse, né? Que essa imagem, eu acho ela muito interessante, porque esses dias eu tenho estudado aqui muito para a pauta do programa, os assuntos que nós vamos abordar, são muitos, né? Nós vamos falar de vários assuntos no decorrer da programação. Há muita coisa oculta, irmãos, muitas coisas ocultas. E o que me colocou o desejo de começar a fazer esse programa é o fato de a gente, como a gente usa o altar da igreja para anunciar a palavra de Deus, e até por uma questão de prudência, a gente evita falar certas coisas. Então eu disse assim, quem tem o desejo de conhecer um pouco além das coisas, vai correr atrás dessas informações. E esse canal aqui é um canal dessas informações. A gente tem tido muitos documentos, vídeos, documentários. Quero mandar até um abraço, não sei se está nos assistindo, meu querido irmão Osmar Moreira, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma bênção esse irmão, ele nos alimenta muito aí com os conhecimentos, ele vai buscar muitas informações, coisas que você não vê em Facebook, não vê em YouTube, não vê nos canais de notícias, de jornalismo. São coisas tremendas e eu quero ir passando aos poucos para vocês a cada programa. Hoje é um programa de estreia, a gente precisa sentir, né, a necessidade desse programa. Então, o conceito, eu tenho um conceito aqui de um filósofo, olha que coisa interessante. Eu vou mostrar aqui para você na tela. Ó. O nome dele é Paulo Micheli. Ele é um filósofo, ele é um professor de história, filósofo. Se eu não me engano, ele é formado na USP de Campinas. E ele tem vários livros de filosofia, de história, né? Então, e ele escreveu aqui um conceito em relação à verdade. Né? O tema do programa, o nosso programa tem um nome, o poder da verdade. E esse poder que a verdade quer nos dar, ele é libertador, né? Libertador. Por quê? Porque a falta da verdade te escraviza em algum ponto na sua vida.
Às vezes você está obedecendo muito mais a uma mentira porque você não tem o acesso ao poder que a verdade... Jesus diz, né? Que a verdade liberta. A mentira te torna escravo. Eu não vou nem falar quem é o possuidor dessa escravidão, tá? Mas só para você entender que a verdade, o conhecer a verdade, é aquela moeda lá em cima da... Até sumiu aqui o meu fundo, deixa eu recolocar ele. Ah, não, eu também não estou na imagem, né? Tá aqui, ó, fatos e acontecimentos. Lembra da moeda? Aquele lado oculto da moeda, aquele lado, aquelas costas da moeda, ela tem dois lados. Um está à mostra, o outro está oculto. Então, segundo esse historiador, esse professor de filosofia, de história, Paulo Micheli, eu achei interessante o comentário dele aqui. Ele escreve assim, ó, tá aí na tela para você ver, ó. Fatos e acontecimentos são arranjos ou montagens mais ou menos conscientes que devem ser habilidosamente desmontados pelo fazer histórico. Fazer história. Fazer história pode começar pelo que seria a inversão de um quebra-cabeças, o acontecimento pronto e acabado que sempre compõe uma imagem que ambiciona abranger a totalidade do processo. Deve ser decomposto para denunciar. Olha que interessante. Então vou repetir aqui essa frase aqui onde não sei se aparece o mouse aí para vocês, ó. Deve ser decomposto para denunciar aos espectadores o arbítrio em partes. Vou explicar aqui para você. Ele está dizendo que quem está observando esses acontecimentos tem o arbítrio, quer dizer, o direito quando ele usa aqui decomposto, de mudar, né, ó, decomposto para denunciar aos espectadores o arbítrio de sua construção. É como se nós tivéssemos o direito de mexer na história daquilo que é a verdade. Então é como se nós fizéssemos através da história a verdade, ok? Até aí eu não vejo tanta coisa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi isso aqui, quando ele escreve isso. Como se alguém mostrasse, alguém, ele não fala quem, a plateia, quem é a plateia? Somos nós. Que fios invisíveis, fios, marionetes, sustentam os truques do ilusionismo do mágico. eu vou explicar mais ou menos para você o que eu aqui entendi. Quando ele fala assim, olha, sempre compõe uma imagem que ambiciona abranger a totalidade do processo. Deve ser composto para denunciar aos espectadores o arbítrio de sua construção. Então ele fala, como se alguém mostrasse à plateia que fios invisíveis sustentam os truques do ilusionismo do mágico. Então é nítido que ele aqui dá a entender que a história da humanidade, a verdade que nós estamos vivendo, a realidade, o que é a verdade? É a narrativa real dos fatos. Então tudo que acontece, vamos falar aqui de algo polêmico, eu disse anteriormente, eu disse agora há pouco, até quem estava online com a gente aqui deve ter escutado, eu disse anteriormente que, um exemplo, por detrás da pandemia, se fosse só a questão de saúde, eu acredito que a linha dessa questão da pandemia, ela seria tratada em todo o mundo. Uma pandemia é algo que abrange todo mundo, ela seria tratada só de uma forma, é saúde. Então as pessoas iriam combater uma doença se combate com o quê? Com remédio, com tratamento, né? Com a medicina, com a ciência, com a vacina, seja lá o que for. Mas quando nós começamos a questionar a criação
se foi criado ou se é a questão de um vírus natural. Quando você começa a entender que há uma verdade, moeda, vou pegar aqui a foto da moeda para você ver. Ó, moeda. Um lado tá escuro. O outro lado, se essa moeda se virasse, ela ficaria totalmente à mostra, né? E o outro lado ficaria totalmente obscuro. Então, por detrás de cada fato que está acontecendo no mundo, há uma verdade. Você está entendendo? Quando eu falo que eu vou fazer assim, a introdução sobre o conceito da verdade, é isso que você precisa entender. No programa da quinta-feira, eu quero explanar muito mais abertamente esse entendimento. Porque hoje é o primeiro programa, eu não sei como as coisas iam acontecer, como elas iam rolar. Já temos aí 47 minutos de programa. O programa vai ter pelo menos de 55 a 60 minutos, nós não vamos passar disso. Então, quinta-feira agora é o nosso próximo encontro aqui ao vivo pelo YouTube e também pelo site da rádio. Rádio não, ali é Palavra Acústica News. É uma rádio web, mas o endereço dela não tem rádio, tá? É Palavra Acústica News. Existe a Rádio Palavra Acústica, existe, está no ar agora, 24 horas, muita música, informação, louvor, transmissão dos cultos, mas não tem nada a ver com esse programa aqui. É uma outra coisa. Então, quinta-feira eu vou abrir muito mais. Quinta-feira eu vou falar desse lado obscuro aqui da moeda. Então, esse lado que está à frente da moeda é aquilo que muitas pessoas hoje entendem ser a verdade. Eu citei o exemplo aqui eu tenho percebido que alguns youtubers, ao invés de falar o nome do vírus, fala da peste, dessa peste. Então eu vou usar porque eu não sei se de repente a gente vai ter algum moderador aí no YouTube tentando tirar o nosso canal, né? O irmão Álvaro disse que se tivermos 3 blocos, suspendem um canal, a gente não tem mais canal em lugar nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, por detrás da pandemia, será que só existe a questão de saúde? Sim ou não? Entendeu? O que está por detrás disso? Foi criado ou não foi criado? Veio de um animal consumido ou não? Se não foi criado, se foi criado num laboratório, qual a intenção? Quem está por detrás disso? Quem é o financiador disso? Então são coisas que... eu coloquei até uma vinhetinha de reflexão aqui que eu não usei, que dizia assim, há muito tempo atrás, muitas coisas que nós, por causa dessa cronologia daquilo que nós chamamos de profecia, tá? Um autor da verdade determinou o começo e o fim das coisas. Ponto. Quando ele determina isso, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam para que se cumpra aquilo que ele determinou. Então, isso que está se cumprindo são fatos baseados numa verdade. Essa verdade é aquele lado escuro, o lado escuro da moeda. Por que escuro? Porque para muitas pessoas, aquele lado escuro é o lado da desinformação. É o lado que a pessoa não entende, como eu estou fazendo aqui hoje, talvez milhares de outras pessoas estão também nas redes sociais tentando levar a mensagem da verdade às pessoas. Então Jesus diz, você precisa conhecer a verdade para que ela te liberte. Mas liberta do quê? Do que eu posso estar sendo escravizado? Eu não me sinto escravizado. Mas todas as vezes que você só vê um lado da moeda e não questiona, olha que interessante, aqui tem, deixa eu colocar aqui de novo na tela, deixa eu ver qual é, essa aqui, olha que interessante, 3 concepções da verdade, perceber, ok? Dizer e crer. Você acha que hoje os veículos de comunicação, você acha que hoje a mídia convencional, você acha que ela tem conhecimento da verdade?
Vocês acham que eles têm o conhecimento das verdadeiras informações, sim ou não? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eles têm jornalistas, repórteres ali no local, eles têm enviados de outros países, cidades, então eles têm assim, uma informação muito grande e precisa. Então eles percebem a verdade, têm o conhecimento, percepção. Agora eles dizem a verdade? Não dizem. Não dizem? E por que você acredita em muitas coisas que você assiste na televisão? Você entendeu? Aí você pode ir por detrás e perguntar assim: pastor, mas quem está por detrás disso? Qual é a finalidade de tudo isso? Eu não posso dizer para você de forma simples assim, ó, genérica, é o dinheiro. Poxa, a gente sabe que tem dinheiro. O poder humano está no dinheiro. Mas será que é só o dinheiro? Porque eles chegam a cifras bilionárias e nunca estão satisfeitos. Então já não é mais o dinheiro. Há outras verdades que estão ocultas. Então a gente fala assim, a doença surgiu para que lá na frente existisse. Quebraram as pernas e estão vendendo a bengala. Então, criaram a doença e estão vendendo a cura agora, vacina. Bilhões e bilhões de doses de vacinas no mundo precisam ser distribuídas, os laboratórios faturando muito dinheiro. Mas será que é só o dinheiro? Quem é que está sendo usado? Então, quando a gente fala assim, são grupos de pessoas, você pode, da sua inteligência mesmo, pensar de uma forma extremamente razoável. Você pode falar assim, mas por que essas pessoas fariam isso? Você entende? Que é neste ponto que eu estou aqui, desde as 8 horas ao vivo. Na verdade, esse projeto já começou há uns 2 meses atrás. Olha, não é fácil. Luta. Hoje eu acordei com enxaqueca. Pra vocês terem uma ideia. Uma dor de cabeça que foi melhorar agora há pouco. Então eu fico pensando assim, por que não querem que a gente conheça aquilo que é verdade? Porque aquelas palavras de Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Tá aí, ó. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, é muito cômodo para nós. A gente recebe lá um vídeo no nosso celular. Ontem eu vi um vídeo dos senadores dos Estados Unidos, está bombando aí. Eu não sei como o Facebook ainda não derrubou esse vídeo. Senadores dos Estados Unidos, democratas, vieram a público, gravaram um vídeo de 15 minutos bombardeando esse carrasco que a gente vem falando dele já há tanto tempo, Dr. Anthony Fauci, que eu tenho matérias dele aqui terríveis. Nós vamos falar muito dele. Só para você ter uma ideia, uma médica cientista, pesquisadora, ela praticamente criou, na época do HIV, 1980, final da década de 80, ela achou a cura da enfermidade. E ele proibiu, hoje ele é o presidente da Anvisa aqui do Brasil, ele é o presidente da Anvisa nos Estados Unidos. Não lembro lá a sigla lá, alguma coisa, ID. Então, ele tem mais de 80 anos de idade e não larga o osso. Ele é adorado no mundo todo. Por que esse homem não permitiu que as pessoas com HIV fossem curadas, tratamentos de câncer, cura de câncer? Porque se tratar é melhor do que curar. Então, há uma verdade por detrás de tudo isso que eu vou dizer, meu querido irmão, amigo, você que está me assistindo. Se você não tiver um pouco de interesse por isso, você corre um risco de morrer na mentira. Você corre um risco de ensinar os teus filhos, os teus netos, a serem induzidos, cativos da mentira, como diz aqui Martim Lutero, a paz, se possível. Agora, a verdade, a qualquer preço. Então nós temos que falar a verdade, porque a verdade é o que liberta. Há muitas pessoas morrendo por falar a verdade, sim. Então, a imagem que eu mostrei agora há pouco aqui, a imprensa,
ela conhece a verdade, ela sabe o porquê das coisas. Mas ela diz a verdade? Não diz a verdade. E ela crê? Ela crê que falar a verdade seria melhor? Não. É porque ela não crê, porque ela está interessada nos seus próprios interesses, que é o seu próprio umbigo. Mas eu não posso dizer que são só interesses financeiros. Há muita coisa por detrás disso, muita coisa por detrás disso, que você não tem noção. Vocês não têm como foi estruturado um reino na Terra. E esse reino, é isso que a gente precisa compreender. Quando esse reino é construído, a sociedade passa a mudar radicalmente. Eu falei no começo aqui do programa, uma narrativa que quando a gente estuda teologia, a gente estuda a história da humanidade, né, a antropologia, a história do homem. Então você vai perceber que durante milhares de anos não houve uma evolução humana, não há evolução. O homem era um sapo e agora é homem. Era um macaco, agora não existe. Mas eu digo, a evolução social narra na antropologia que não houve uma alteração da vida social das pessoas. Lógico, hoje tem ferramenta, mas se você vai estudar a arqueologia egípcia, é muito parecida com a arquitetura dos tempos modernos. Então não houve uma grande mudança. Agora, se você pegar a história da humanidade dos últimos 50 anos para cá, o que aconteceu com essa mudança de forma tão radical? Só que não dá para nós compreendermos sem que essas notícias do dia elas precisam ser melhores compreendidas por nós. Então, se você não crê, como está aqui, ó, eu estou usando aqui de fundo. Eu acho interessante isso aqui, ó. Gostei. As 3 concepções da verdade. Perceber, que é entender, discernir. Poxa, isso aí não... Quem está por detrás disso? É perceber as coisas. Dizer a verdade é o que eu estou tentando fazer aqui, né? Falar da verdade, dando a cara à tapa. Você sabe, quando você põe a sua face na rede social, você não está aqui esperando florzinha nem café com leite, né, meu irmão? Você está esperando burdoada. Então, nem tudo que a gente vai falar as pessoas vão querer acreditar ou entender. E outra, crer. Então, as 3 concepções da verdade é perceber, é dizer a verdade e crer. Agora, como eu vou falar de coisas, de assuntos tão polêmicos aqui para a maioria dos nossos espectadores aqui, se as pessoas não estão dispostas a crer quem é aquela verdade que está do lado oculto da moeda? Porque tem 2 lados. Um lado virou para a sociedade. A humanidade tem acreditado em tudo que a mídia fala. Mas existe uma outra... A mesma moeda, existe um outro lado. Aquela verdade que está oculta é essa verdade que nós estamos aqui sofrendo, orando a Deus, pedindo a Deus para que as pessoas comecem pelo menos a questionar as coisas. Então, vão dormir nessa noite com essas perguntas. Quem está por detrás? Quem está ocultando essas verdades? Qual o interesse? O porquê? Eu tenho todas essas respostas lindinhas e bonitinhas para você. Mas você primeiro precisa preparar o teu coração para entendê-las. Porque nem todo mundo quer acreditar nisso. E eu vou te dizer, eu não preciso provar nada. Se você apenas entender, não vou nem falar crer, se você perceber, tá aqui, ó, vou pôr novamente para você. Pera aí, cadê? Tá aqui. Tô apanhando, mas tô me dando bem. As 3 concepções da verdade: perceber, dizer e crer. Se você, dentro desses três conceitos da verdade, se você entender, se você perceber, se você dizer, se você crer, percebe primeiro. Então eu vou, a partir de hoje nós começamos a fazer essa introdução porque era extremamente necessária.
Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, sabe quem está por detrás disso? É o fulano. Sabe quem está de trás daquilo? É o ciclano. Aí você vai dormir com o mesmo questionamento. Mas por quê? Então eu quero te mostrar primeiro qual é a missão, qual é o plano, qual é a estrutura de tudo isso. Queridos, olha, eu estou muito feliz com todos os problemas que nós tivemos para chegar aqui na transmissão ao vivo desse programa. Sabia eu que não ia ser fácil. A concorrência para o mal é grande. A concorrência para o bem, ela é árdua, espinhosa e poucos chegam a concluí-la. Mas nós somos osso duro de roer, né? Nós cremos num Deus que tudo pode. Então, eu quero agradecer e ao mesmo tempo também me desculpar com você, mas será assim. Nós começamos nas terças, às 8 da noite e às quintas-feiras. Para quem sabe a gente vai sentindo a necessidade de todos os dias a gente gravar, pelo menos, para você assistir a hora que você quiser, porque são tantos assuntos, irmãos. Há tanta informação que a gente tem das coisas, que eu tenho vontade de entrar toda hora ao vivo aqui e falar alguma coisa para você, como se fosse um telejornal. Mas a gente precisa marcar um encontro, né? A gente precisa se reencontrar. Então vamos começar assim, nas terças e quintas, às 8 horas da noite. O Poder da Verdade estreou hoje para a glória de Deus. Tá bom? Eu me despeço aqui de você. Até o próximo programa. Lembrando, nosso canal não é monetizado, nós não estamos ganhando nada. Não estamos, mas nós precisamos que você se inscreva no canal. Então, aí na sua tela do YouTube está escrito inscrever-se, se inscreve lá, você toca o tal do sininho, toca o sininho para que você saiba das notificações quando a gente for começar o programa, quando eu subir algum vídeo novo. Tá bom, queridos? Olha, um forte abraço. Valeu muito, obrigado pela paciência, nos perdoem. Quinta-feira acho que vai ser um programa muito bom, se Deus quiser. Uma boa noite, Deus abençoe a todos, fique com Deus. Eu sou o pastor João Paulo e esse foi mais um programa, o primeiro, O Poder da Verdade. Tchau, queridos, até mais.